Olá a todos, o meu nome é Yumi Queen. Eu costumo bastante apresentar algo diversificado no meu canal, ainda mais quando se trata de terror. Sempre uma hora ou outra eu acabo botando meu pezinho em algum conteúdo quando se trata de ou é algum terror analógico, algum tipo de projeto de terror ou algo do gênero. E hoje eu quis falar sobre uma das minhas histórias favoritas de um dos meus mangakas prediletos, que se chama Hellstar Remina, uma história de um colapso de uma sociedade futurista contra os horrores cósmicos de um planeta devorador. Bom, se acomodem, peguem um lanche, porque hoje falaremos de Peguem a garota, prendam essa bruxa, crucifiquem-na, Remina. A gente começa com um cenário bem abrupto, onde apresenta uma criatura estranha nos céus observando uma multidão enfurecida contra uma garota que está presa numa cruz, onde no qual estavam desejando a morte da mesma. Em um flashback de um ano atrás, apresenta uma coletiva de imprensa do professor Oguro e de sua filha Remina Oguro, onde eles falam da grande descoberta do professor, onde teria encontrado um planeta que estava a 16 anos-luz do sistema solar, onde um dos entrevistadores pergunta de se o planeta tinha um nome, no qual Oguro responde que o nome seria Remina, em homenagem à sua filha de 16 anos. Enquanto isso, a equipe de Oguro acaba analisando o planeta e percebe um comportamento estranho que esse corpo celeste tinha, de que sempre quando ele passava, as estrelas desapareciam. Enquanto isso, Remina estava se sentindo bem incomodada com a fama que ela acabou recebendo devido a ela ter um nome compartilhado com o planeta, onde no qual o assessor dela me fala que ela deveria não se preocupar com essa ascensão de fama e apenas abraçar, afinal não teria como isso dar errado. Com isso, a Remina se tornou uma grande celebridade para aquela comunidade, criando em si até um imenso fã-clube. Enquanto os Oguros estavam na casa de um dos patrocinadores da família, o Konero, que é o mais novo da família, acaba a chamando para conhecer melhor a casa e especificamente o quarto antibomba que estava debaixo da residência, que tinha capacidade de se manter intacto até contra a Remina, o que é um tanto estranho esse comentário. Ele também acaba comentando que há 10 anos atrás tinha um irmão onde queria ser astronauta, porém a pedidos do pai que foi contra, ele acabou saindo de casa. Essa informação parece ser muito jogada no ar, porém guardem essa informação. Enquanto isso, no observatório, é notado algo suspeito vindo do planeta Remina, em que ele estaria se movendo numa velocidade muito alta do que se era se imaginar, em que ele estaria em direção ao sistema solar. Mas tem uma coisa que um dos cientistas nota, é que o planeta tá olhando para ele como se soubesse da presença da Terra e estaria em direção a ela. A mídia acaba espalhando, o que faz com que a multidão comece a se apavorar e exigir respostas dos Oguros. Se era verdade toda essa notícia, no aniversário de Remina, a gente acaba encontrando um outro personagem que é o Naoya Goda, que é o presidente do fã-clube oficial de Remina, em que ele diz ser o maior fã dessa garota. Eu não tô começando a gostar desse cara. Só que o Kuniro acaba esbarrando no Koda e eles acabam tendo uma discussão. Porém, alguém acaba jogando um ovo na Remina. E enquanto os dois patetas acabam tentando descobrir quem foi que jogou o ovo na Remina, o Mitsumura foi o único cara que fez a gentileza de querer tirar a Remina daquele espaço. Porque parecia ser o único cara que estava se importando com a Remina na situação. Não muito antes de um noticiário acabar sendo anunciado de que os planetas Plutão, Urano e Netuno tinham desaparecido, junto com o desaparecimento de Saturno. Com essa notícia, o povo começa a ficar desesperado em saber o que estava acontecendo. E enquanto
Enquanto esse alvoroço estava acontecendo, uma pessoa acaba falando uma coisa curiosa. Porque o planeta Remina estaria indo diretamente para o sistema solar, e onde no qual ele planta a semente na cabeça das pessoas, onde que o planeta teria alguma relação com os Zolguros. Enquanto isso, no observatório, a situação não melhorava. Agora, Júpiter tinha desaparecido, também o planeta Marte, em que no qual eles conseguiram capturar imagens do planeta sendo devorado por Remina. Não tinha jeito, o qual já tinha sido espalhado pelo mundo inteiro, onde no qual eles tinham apenas um objetivo em mente: matar Remina. Por muita sorte, Remina conseguiu escapar das pessoas que estavam invadindo o prédio. Porém, essa fuga não iria durar por muito tempo, até a chegada do planeta. Enquanto isso, no espaço, um time de astronautas tenta ir investigar o planeta, que abre um olho e acaba observando a pequena nave. Na Terra, enquanto a notícia estava sendo passada, um dos jornalistas acaba sendo espancado por um dos cultistas, em que no qual ele usa o sinal de TV e ele informa que a melhor forma de resolver essa situação seria acabar com os Zolguros. A Remina se sente bastante culpada com toda a situação e eu não nego que eu sinto muita pena dela, porque ela nunca pediu pra ter esses holofotes em cima dela só por causa que o pai dela foi botar um nome dela em um planeta. Porém, o Mitsura diz que ele não vai deixar ela de lado e os dois patetas que estão no grupo acabam tendo uma discussão e meio que eu vejo como é o comportamento de cada um dos personagens, porque o Mitsura se prova ser o único personagem que se importa de verdade com a Remina e com o bem-estar dela. Enquanto esses dois, eles parecem que vê ela apenas como uma celebridade. Porém, essa calmaria não dura por muito tempo porque a multidão acaba encontrando o local onde eles estavam se escondendo. O vice-presidente tenta fugir, mas ele acaba sendo baleado, o que faz com que a galera tenha que vazar daquele prédio. E o Mitsura, que se provou o maior Shed, ele sozinho vai direto bater de frente com 3 caras armados, dando chance para o pessoal poder sair de lá. Enquanto isso, no observatório, o Guru tá tentando resolver, junto com líderes mundiais, a respeito de como se livrar do planeta. Até mesmo alguns líderes começam a questionar se não foi o próprio Unguru que chamou esse planeta até aqui. Porém, a reunião é interrompida quando eles recebem um vídeo dos astronautas que pousaram no planeta Remina, onde mostram imagens de um planeta extremamente mórbido, que não parece nem ter sinal de vida. Eles começam depois a notar que tem uma multidão que está sendo envolta ao observatório, indo atrás do próprio Unguru. Enquanto Remina estava fugindo junto com seu grupo, a multidão acaba encontrando eles. Com a chance de escapar, o Kinemuro, sendo um covarde, acaba largando o pessoal para a multidão. A multidão acaba pegando a Remina, porém Mitsumura acaba a salvando, mas acaba levando uma facada de um dos cultistas. Mas antes da multidão ir atacar a Remina, um dos cultistas acaba aparecendo e diz que não é a maneira mais apropriada de matar Remina, porque matar ela seria algo sagrado e teria de ser feito de forma apropriada. E então eles acabam levando ela para ser crucificada, assim como seu pai. E a parte final do capítulo é com o Unguru sendo empalado na cruz. Voltamos com a cena da Remina sendo crucificada ao lado do seu pai e a gente vê o planeta aparecendo entre as nuvens, como se estivesse observando toda aquela situação. Ela começa primeiro a devorar a lua e quando ela ia atacar com a língua dela o planeta Terra, mísseis acabam sendo atirados na língua dela, onde acaba causando uma grande explosão. E uma das explosões acaba chegando perto do local onde Remina estava sendo crucificada. Por sorte, isso usa como uma distração em que o Koda possa ir atrás da Remina e tirar ela do crucifício. Os dois conseguem despistar a multidão, em que no qual o Koda tem um comportamento bem esquisito em de ficar se vangloriando por ter salvado Remina. A Remina, que estava um tanto transtornada de presenciar a morte do próprio pai, ele tenta confortar ela de que ela é uma bela flor
valor que ele se importa mais em olhar pra ela, que era o suficiente. Que papo torto é esse? Durante a caminhada, eles acabam encontrando, adivinha só, Keitsamuro, no qual o Koda começa a bater naquele palhaço por ele ter sido um covarde de só ter abandonado todo mundo. Porém, a Remina fala pra ele parar, porque aquilo não ajudaria em nada, só faria com que Koda se igualasse aos próprios cultistas. Por sorte, o Kimemuro fala pra eles irem direto para a casa dele, onde no qual ela permanecia intacta. Ao chegar na casa, os pais deles ficam extremamente putos de terem levado a Remina junto. E eles informam uma coisa interessante, de que o planeta Remina estava disponível para ser habitado, porque foi informado de que o planeta Remina teria a mesma atmosfera que a atmosfera da Terra. Eu desconfio bastante, porque quem moraria num planeta desse? O Kimemuro acaba não se portando muito e acaba puxando a Remina para a câmara de antibomba, onde ele tenta assediar a garota. A Remina acaba batendo nele e quando a família chega, o Kimemuro logo acusa ela de que estava o seduzindo e acaba jogando ela para fora da casa, onde a multidão estava esperando na porta para ir atrás dela, começando uma verdadeira caça às bruxas. Enquanto a Remina estava tentando fugir, agora sozinha, ela acaba tentando achar um lugar para se esconder, onde acaba encontrando um mendigo. Porém, não demora muito até que os cultistas acabam os encontrando e acabam acusando que o mendigo estava tendo relações com a Remina. Mesmo com o mendigo tentando dizer que ele era inocente e a Remina falando que eles não têm nenhum tipo de associação, eles não se importam. Eles querem apenas torturar os dois. E até o mendigo tem umas certas interações com esses cultistas enquanto está sendo torturado, de que em breve eles estarão sem casa, então não que adianta de torturar os dois. E em uma das cenas mais aterrorizantes, a gente vê o estado do corpo de Onguro, onde eles colocam a Remina sob o pai morto carbonizado dela, enquanto ela tá lá chorando e o mendigo tá no outro lado da cruz, onde eles em breve começam a atear fogo na cruz. Enquanto isso, na nave dos Chicassos, eles acabam indo em direção ao planeta Remina. E lembra aquela parte onde eu contei que um dos filhos mais velhos queria ser um astronauta? Bom, um dos astronautas se chamava Daisuke Kishime, onde no qual eles pensavam que fosse o mesmo Daisuke, só que ele só mudou o sobrenome dele. Quando eles pisam no planeta, a gente acaba vendo como é verdadeiramente o planeta em si, onde no qual Remina parece ser um amontoado de carne e tendões que é o suco do terror cósmico. Porém, eles percebem que se você retirar o capacete, você acaba se dissolvendo e fazendo parte daquele planeta. No qual a ideia de sair do planeta Terra, que estava sendo condenado para um destino cruel, eles acabaram descobrindo que não existe mais esperança. Enquanto isso, na Terra está um verdadeiro caos, onde a gente acaba vendo que a gravidade daquele lugar inteiro tinha ido pro zaralho, como se tivesse o próprio planeta Remina tivesse destruído a gravidade daquele lugar, como se as pessoas começassem a flutuar. E o mendigo que estava com a Remina resolve tentar salvar a Remina, que foi pega por um dos cultistas, que estava usando a gravidade que estava cagada ao seu favor em tentar torturar a menina. Mesmo que o mendigo nem conheça a Remina, ele resolve ir ajudar ela e ainda, de bônus, meter o cacete no cultista. Por sorte, eles dão um jeito de tentar fugir. E nessa parte do mangá, eu tenho que admitir que só é ladeira abaixo, porque é o pessoal voando, tentando ir atrás do pessoal, como se estivessem dando as voltas no planeta. Não tente entender a lógica dessa história, porque é um absurdo. Por sorte, Remina e mais alguns sobreviventes que estavam entre os escombros acabam indo direto em direção à casa, e no qual a casa ainda está de pé, como se ela tivesse revestida em celular Nokia. Enquanto o pessoal ia até o bunker,
Um dos cultistas acaba pegando a perna da Remina e tenta atingir ela com um chicote. Porém, o chicote acaba atingindo a própria máscara, revelando ser o Koda. A grande ironia de que o seu maior fã simplesmente deu as costas apenas por ciúmes do Mitsumura. E a gente vê a última cena dele sendo sugado para fora da atmosfera, enquanto Remina vai devorando a Terra e indo continuar com seu banquete galáctico. E por sorte, o bunker sobreviveu ao impacto, onde no qual Remina resolve conversar com o mendigo, onde ele se revela ser o verdadeiro Daisuke, o Daisuke Mishimi. E descobrimos que ele acabou não se tornando um astronauta, o que faz pensar que o Daisuke que está no planeta Remina é na verdade outro Daisuke. A gente descobre que esse bunker ele tem apenas 1 ano de garantia para eles continuarem vivos. E Remina fala de não ter uma forma melhor de agradecer o Daisuke por ter salvo todos. E ele até ri, dizendo que talvez em 1 ano haja mais um milagre. A história acaba terminando com Remina observando o vácuo pensando no seu pai, enquanto de longe nós vemos o planeta Remina indo de continuar a devorar mais estrelas. Cara, na moral, essa história de Hellstar Remina é muito boa. A questão do horror cósmico que é abordada é só catastrófica. Porque a maior parte das histórias de Junji Ito pegam, na verdade, a situação vindo de um protagonista ou uma vila inteira, mas não em um cenário apocalíptico como é feito nessa história. Bem, demorou um pouquinho para eu ler essa história inteira, mas finalmente eu pude entregar aqui para vocês. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e até uma próxima. Meu nome é Yumi e obrigada.